A tecnologia e a conectividade no campo brasileiro tem sido um dos principais destaques aí entre as discussões de lideranças do agronegócio nesses últimos anos. Especialmente em 2020, com a chegada da pandemia, isso ganhou um peso ainda maior. Mas, paralelamente a toda essa necessidade que apareceu agora, mais evidentemente, muitas empresas de tecnologia já vêm trabalhando para trazer, nos últimos anos, muitas soluções que otimizam o dia a dia do produtor rural aqui no Brasil e no mundo todo. E para a gente entender um pouco mais de como isso está acontecendo, a gente convidou para conversar conosco nesta manhã de quinta-feira o senhor Paulo Bernadotte, ele que é diretor de soluções de redes da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Ele já está conosco na manhã de hoje. Seu Paulo, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer compartilhar essa manhã com o senhor, que acabou de sair de um painel importantíssimo no Agrobit, edição de 2020, né? Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Seu Paulo, o senhor participou agora, né? Acabou de acontecer um painel lá no Agrobit, que é um evento totalmente focado em tecnologia para o campo, novas soluções. E o tema desse painel foi aumentando a eficiência no agronegócio com a internet das coisas em redes 4G e 5G. E, de fato, essa é uma tendência para o campo. O campo está se tecnificando e absorvendo essa tecnologia minuto a minuto, né, seu Paulo? Exatamente. Como é que fluiu esse painel? Com a chegada da conectividade no campo, o campo começa a experimentar uma revolução, né, nos seus métodos de trabalho e ganhos expressivos de produtividade. Quando você vê os processos de trabalho dentro da fazenda, os processos de gestão e os processos de manejo são otimizados, né? E daí decorre, né, a automação das atividades e a propriedade começa a oferir esses ganhos. E, seu Paulo, como é que o produtor ele busca hoje essas soluções? Como é que ele procura conhecer as alternativas que ele tem para implementar na propriedade dele, para implementar na fazenda dele? Olha, existem diversas tecnologias, né, que podem ser usadas para esse fim, né? Então, a gente vê muita gente buscando, por exemplo, o satélite. O satélite é uma boa solução para efeitos de gestão, né, quando você precisa emitir uma nota fiscal, para colocar ali na sede da fazenda. Mas quando a gente fala de manejo, realmente, de cobrir o campo, de conectar as colheitadeiras, os tratores, estações meteorológicas distantes, aí a solução passa por uma rede terrestre, por uma rede celular, né, que tem a vantagem de suportar uma variedade muito grande de casos de uso, né? Desde coisas simples, como mensagens de uma estação meteorológica, de temperatura, umidade, até maquinário pesado, transmissão de vídeo, transmissão de imagens de alta definição por parte de colheitadeiras. Então, a gente vê já as operadoras de telefonia chegando no campo, né? Todas possuem uma oferta direcionada para esse tipo de mercado, né? E cada vez mais a gente vê os anúncios na imprensa saindo novos contratos, novas expansões. Então, assim, o caminho é pelas operadoras. E, seu Paulo, o que a gente pode observar nas pesquisas mais recentes é que apenas 29% das propriedades rurais são conectadas. A conectividade no país ainda é um limitante, né? Um fator que limita aí esse uso mais extensivo da tecnologia na produção agropecuária nacional. Agora, como a Ericsson vem trazendo essas soluções para o campo? Assim, qual tem sido o papel da empresa para ampliar essa conectividade e intensificar esse uso da tecnologia? Sim, a gente vem tecendo vários acordos com grupos agrícolas, né? O nosso expertise é telecomunicações, então a gente faz parceria com os grupos agrícolas justamente para passar a entender mais do negócio da agricultura, né? Então já temos parceria fechada com a Raizen, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, onde a gente fez a cobertura dos campos de cana deles. Também com a São Martinho agora, onde a gente vai fazer desenvolvimento de aplicações mais avançadas com 5G. Mas, de forma geral, a tecnologia ela existe, né? E para vocês terem uma ideia, a gente consegue, com uma estação, chegar até um caso extremo, né, de 100 quilômetros.
né, de alcance com uma estação radiobase. É claro que é um caso extremo, a topografia favorável naquele caso, etc. Mas a gente consegue hoje, né, com a tecnologia existente, né, melhorar, facilitar, né, reduzir o investimento necessário para se conseguir uma cobertura economicamente viável. Seu Paulo, eu percebo que a expectativa ela é muito positiva, né? Porque a sinalização é de que o 4G e o 5G alcancem uma área que o 2G e o 3G demoraram quase 2 décadas para alcançar, né? Quer dizer, então a gente vê como a evolução das coisas é esperada de forma muito mais rápida, né? Muito mais dinâmica, obviamente com o avanço da tecnologia, e isso também ajuda a fomentar uma revolução da agricultura brasileira que é necessária diante da demanda tão intensa que há, mundialmente falando, pelos nossos produtos, né? Exatamente. O que aconteceu com o 2G e o 3G eram tecnologias voltadas para as pessoas, né? Então, o desenvolvimento dessas redes se concentrou nas grandes cidades. Com o 4G, chegaram os padrões de conexão de internet das coisas, né, que tornaram a conexão das coisas, né, e aí a gente pode falar desde eletrodomésticos, né, até os sensores, maquinário, equipamentos no campo, viável, né? Então, essa é a grande diferença. E por isso que, nesse momento, a expansão está partindo para o campo agora. Claro. E eu digo o seguinte, o 4G é uma tecnologia bastante madura e que suporta as necessidades do campo hoje em dia. A gente não precisa esperar o 5G. Né? O 5G vem como uma evolução, mas o 4G hoje, né, já é uma tecnologia bastante adequada, né, para o uso no campo. Então, eu acho que agora a questão é começar esses investimentos, né, e investir na cobertura da sua propriedade, para começar esse processo de transformação digital. Né? Com a digitalização vem novos processos, vem novas maneiras de trabalhar, né? E com isso, né, a gente vai chegar na revolução que você mencionou. Seu Paulo, quais são os outros desafios, né? Além, o senhor citou a questão dos investimentos, certamente é um ponto a ser monitorado e a gente entender como eles vão evoluir, mas quais são os outros desafios que a otimização ou a efetivação desses objetivos vai enfrentar, né, num país como o Brasil? Há desafios políticos, econômicos? Como é que são os desafios nesse momento para esse avanço dessa transformação digital que a gente está prevendo aí? Olha, nós vemos que o momento é muito favorável. Né? A gente vê que o governo tem um entendimento muito claro da importância do desenvolvimento da cobertura agrícola, com os estudos do Ministério da Agricultura, do Ministério das Comunicações. Inclusive, o governo já vem desonerando os impostos sobre esse tipo de serviço. O governo também pretende colocar, né, junto com o leilão das frequências do ano que vem, incentivos, né, para a cobertura dos corredores de escoamento de grãos, né? Então, cobertura das estradas federais, por exemplo. A gente tem, por outro lado, a academia, todas as escolas de agricultura, incentivando e demonstrando o valor que isso traz. O próprio setor agropecuário já tem um entendimento muito bom também dos benefícios que isso vai trazer, né, e da importância disso para a economia do Brasil como um todo, dada a relevância do agronegócio, né? E eu diria que um desafio que vai surgir logo em seguida é justamente a formação das pessoas, né? Porque assim, com a digitalização, a maneira de se trabalhar tende a mudar, né? Então a gente passa a ter processos mais automáticos, a gente passa a ter necessidade de um conhecimento mais especializado. Então isso é uma jornada, né? Quanto mais cedo uma propriedade começar essa jornada, incorporar essas melhorias tecnológicas e aprender a lidar com elas, mais rápido ela vai oferir os ganhos da digitalização. E o senhor percebe que essa intensificação da sucessão familiar que a gente observou no campo nos últimos anos também está muito atrelado a isso, seu Paulo? Essa vontade dos jovens de permanecerem, né, no campo e dando continuidade aos negócios da família, voltados muito mais para a agricultura, está muito atrelado a essa revolução digital pelo qual passa a agricultura e a pecuária no Brasil? Definitivamente isso ajuda, né? Quando a gente tem uma nova geração chegando no campo, ela já é mais fluente nos meios digitais. Então,
isso facilita muito, né, a introdução de tecnologia. Né? Sim. Uma propriedade com uma gestão um pouco mais conservadora tal, tende a manter as práticas que já vinham sendo bem-sucedidas ao longo dos anos. E essa mescla daquele conhecimento profundo que o pessoal mais antigo possui, com essa vontade dos jovens, né, de trazer inovação, é uma combinação bastante poderosa. Né? A gente traz o conhecimento daquele ambiente com a inovação tecnológica, e isso é esse conhecimento, essa combinação que vai trazer muito benefício para a agricultura. E, consequentemente, termos um evento como o Agrobit, né, seu Paulo, sem dúvida que fomenta toda essa movimentação das empresas para levar essa conectividade, essa tecnologia ao campo, porque ali estão reunidas não só as empresas e a iniciativa público e privada que está trabalhando para isso, mas esses líderes mais jovens do agronegócio brasileiro que estão ali para colocar tudo isso em prática, né? Exatamente. A gente junta as duas partes dessa equação. O conhecimento profundo da agricultura, né, da terra, dos processos biológicos, com a tecnologia que vai alavancar tudo isso, né, e multiplicar o ganho em cima disso. Seu É um Paulo, ciclo que se fecha. sem dúvida nenhuma. Seu Paulo, eu agradeço muito pelas informações que o senhor traz para nós, direto do Agrobit 2020. Acabou de acontecer esse painel, né? O senhor e mais um representante da Ericsson lá estiveram para trazer todas essas informações, esse conhecimento e essas informações que vão começar a se conectar também para que a gente possa avançar rapidamente com tudo isso. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para iniciativas como essa da Ericsson, como qualquer novidade que possa vir a surgir. Estamos à disposição, sempre muito bem-vindos. Vocês todos que estão ajudando a otimizar o dia a dia do produtor rural, muito obrigada. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Seu Paulo, muito bom dia para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Bom dia. Bom dia, até logo. Conosco, então, o seu Paulo Bernadotte, ele que é diretor de soluções de redes da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, nos trazendo essas informações que acabaram de ser discutidas no Agrobit 2020. Por que a gente chamou o seu Paulo? Porque a gente tem trabalhado aqui no Notícias Agrícolas também com informações cada vez mais abrangentes sobre as questões ligadas à tecnologia no campo. São essas tecnologias que ajudam, inclusive, a fomentar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, porque são soluções como essas que aumentam a nossa produtividade, reduzem a nossa necessidade de novas áreas e a gente continua mostrando que o Brasil é, sim, extremamente competitivo, inclusive nas questões ambientais e climáticas, quando a gente olha para a nossa produção agropecuária. Ou seja, mais informações para a gente combater os mitos que são tão frequentes, né, contra o agronegócio brasileiro. Então, é a tecnologia, mais uma vez, a favor não só do produtor rural, mas da produção agropecuária brasileira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação. Na sequência, a Andressa Simão traz mais informações sobre o mercado do boi, que está aquecidíssimo. Ontem, o mercado alcançou os R$300 por arroba, que era uma meta desse mercado, já era esperado. Ontem nós demos essa informação aqui em primeira mão e a Andressa dá continuidade, então, às informações desse mercado. Continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.